Boa tarde, mais uma terça-feira, 23 de março de 2021, ao vivo na Causa Operária TV. Estamos aí com mais um Panorama Brasil. Hoje com notícias da região sul, da região centro-oeste, companheiro Matheus Vetter, companheiro Tiago Assad, falando aí de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. Já já a gente passa a palavra para eles. Vamos fazer aquele pedido tradicional para você ficar ligado na nossa programação. Inscreva-se no nosso site, no nosso canal aqui, é só clicar no botãozinho embaixo do seu vídeo. Você também pode ser um membro da Causa Operária TV se você dá um apoio regular, uma taxinha simbólica, mas que ajuda bastante a gente a desenvolver o trabalho da CEOA TV. Bom, notícias de hoje não poderiam deixar de guardar aí a pandemia como problema central. Nós vamos falar hoje em detalhes da região sul e também temos notícias do centro-oeste. Queria começar com uma pauta que não está aparentemente diretamente relacionada, mas é o caso de um índio torturado, índios, né, torturados na comunidade indígena Tecoa-Guaiviri, Tecorá-Guaiviri, é isso daí, que estão aí no Mato Grosso do Sul, e a ação foi ordenada aí por latifundiários. Para falar mais sobre essa denúncia, Tiago Assad, boa tarde. Rafael, boa tarde, Matheus. A comunidade Tecorá-Guaiviri, eles ficam dentro de uma reserva, uma terra indígena, Amambai, no sul do estado, na fronteira com o Paraguai, na cidade de Aramoreira. E essa terra indígena ela já vem sendo atacada há algum tempo já, desde pelo menos 2011. Os latifundiários já mataram um cacique dessa tribo, dessa comunidade, que foi o Nísio Gomes, assassinado pelos pistoleiros a mando do latifúndio em novembro de 2011. E esse é um conflito recorrente envolvendo uma fazenda que fica nas proximidades da terra indígena, a fazenda Querência, que agora voltou a ter esse novo episódio no último dia 16 de março, está sendo denunciado aqui pela APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, de uma caminhonete aqui com pistola invadir dos indígenas, armados que eles estavam, deram tiros para assustar os indígenas, pegaram alguns para torturar eles, e acabou que esses que foram torturados, alguns escaparam, mas outros acabaram tendo problemas sérios aqui. Inclusive, um deles chegou a ficar surdo, perdeu a audição mesmo, após a ação de tortura que foi submetido a essa população aqui, no sul do estado, que vem sendo vítima de atrocidades aqui aberrantes na mão dos latifundiários, que querem, por toda força, roubar mesmo as terras deles, né? Essa terra ela já foi vítima de ocupação dos latifundiários, e houve um episódio de tomada em 2006, quando os indígenas reocuparam a terra que era deles e que foi roubada pelos latifundiários, e desde então existe um conflito aqui muito grande, porque o latifúndio insiste em roubar essa terra dos indígenas, que resistem, mas ainda de maneira muito precária. Recentemente eles apareceram aqui pedindo ações para a pandemia, porque a situação de miséria na terra indígena é muito grande, a falta de recursos é enorme, e eles não dispõem também dos meios normais de proteção, de autodefesa, né? Que algumas tribos algumas tribos que a gente já viu, Guardiões da Floresta, e outros que já estão mais avançados no sentido de se proteger, de formar uma milícia armada para se proteger. Não é o caso deles.
São cerca de 150 indígenas que estão constantemente sendo ameaçados e agora teve esse episódio aqui que chocou o estado de Mato Grosso do Sul e muita da imprensa nacional também, de esquerda, claro, porque a direita e a imprensa local ela venceu a respeito disso, mas está sendo trazido aqui pelo Panorama Brasil, porque é o tipo de matéria que lembra a importância também dos povos oprimidos, explorados, se armarem, se defender da burguesia, dos seus inimigos que são capazes de, como a gente vê aqui, cenas muito bárbaras e coisas ainda piores, como a gente vai ver no decorrer da pauta, né, Rafael? Isso aí. Bem, novidade estranha, macabra, no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, onde foi descoberto aí um caso raro de Covid em felino, um gato, suponho, né? O Matheus, foi um gato? É um tigre? Qual que é a situação? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Thiago, todos os companheiros que acompanham a CEL TV, Panorama Brasil. É isso mesmo, é um gato que foi diagnosticado com Covid-19. A imprensa ressalta que é um caso raro, né, o primeiro no estado. O gato aí apresentou sintomas 2 semanas depois de seus donos terem coronavírus, né? Então isso daí, inclusive, abre o olho. A gente deve abrir o olho porque é igual a gente vem falando, o Brasil hoje se tornou o principal epicentro e com ele também um vivedouro aí de novas variantes do coronavírus, né? Então tem que acompanhar, inclusive, isso daí não é uma variante que é mais suscetível aos animais domésticos, né? O que seria um impulsionador gigantesco do coronavírus no Brasil e no mundo. Isso aí já tinha sido cogitado no início da pandemia, né? E é ainda um caso a se verificar, né? Que multiplicaria aí o número de problemas no meio dessa crise, né? A crise que se agrava pela sequência de decisões absurdas dos governos estaduais, né? Que sempre as tomam em nome da ciência, mas cujo prejuízo social, né, se equipara sempre à ação ignorante, vamos dizer assim, do governo federal. Tem muito pouca diferença aí entre os dois, para não dizer que não é nada. Bem, nesse caso aqui, nós temos na região sul ainda o caso da distribuição do oxigênio, né? Nós tivemos aí a notícia de que o Paraná recebeu 200 cilindros de oxigênio do Amazonas, né? Até onde se sabe aí, a região norte é que está mais precária, então eu peço para o companheiro Matheus explicar para a gente, né, o que acontece, por que o Paraná, que é muito mais rico e desenvolvido, está recebendo do Amazonas aí o suprimento de oxigênio. Tem também um apelo, né, do secretário de Saúde para que a indústria ceda aí os cilindros aos hospitais do Paraná. Falta de oxigênio aí pode causar, né, multiplicar o número de mortes de pessoas que já estão aí, inclusive, sem leitos nas UTIs. Matheus, mais sobre isso, por favor. Desculpa. Não sei se os companheiros sabem, depois de toda a crise que ocorreu no Amazonas, o governo do Amazonas lançou uma campanha publicitária e demagógica, né? Que é a Gratidão, o nome de uma operação que eles estão fazendo, onde eles estão enviando cilindros de oxigênio a estados que estão com falta de oxigênio, né? Quando na época estados ajudaram aí o Amazonas, mas principalmente o governo venezuelano. Nesse caso, o Brasil aí já tem 7 estados com falta de oxigênio, né? E um deles é o estado do Paraná. Então, além da população enfrentar a falta de leitos de UTI, mesmo tendo UTI, corre-se o risco de não ter oxigênio.
Isso daí, em contrapartida, o secretário aí da Saúde do Estado do Paraná pediu para empresas cederem cilindros de oxigênio para salvar a população, né? O que também é uma medida demagógica, uma vez que a gente ressaltou no Panorama Brasil da semana passada, existe uma fábrica no Paraná, em Curitiba, que pode produzir oxigênio para boa parte da população brasileira. É só eles reintegrar os trabalhadores demitidos da Petrobras ali em Araucária e tocar o barco, fazer aí a produção de oxigênio que daria para abastecer tranquilamente o estado do Paraná, o Sul e boa parte do Brasil. Então, a medida demagógica aí do secretário de Saúde do Ratinho Júnior, e é um crime aí que eles estão cometendo contra a população paranaense e brasileira, né? Crime mesmo. Esse problema da falta de oxigênio realmente atacou o país de conjunto, né? Eu pergunto para o companheiro Tiago se há informação aí sobre a situação no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, e também para apresentar um quadro aí da pandemia no estado, né? Tiago. Até o momento não temos informe aqui ainda de falta de oxigênio, mas de qualquer forma, a situação também não é, apesar de não ter chegado a esse nível, ela também é horrível aqui. O Mato Grosso do Sul já conta com cento e desculpa, 105% dos leitos de UTI, quer dizer, ocuparam todos os leitos e ainda por cima improvisaram lá na enfermaria algum jeito de armazenar as pessoas, que é isso que está acontecendo na verdade, né? As unidades de saúde estão virando aqui depósitos de doentes mais ou menos acomodados. Falamos na semana passada que o Estado entregou 55 novos leitos aqui, e que não adiantaram não absolutamente nada o quadro de superlotação. Temos agora também 26 pacientes aguardando, aliás, desculpa, 160 pacientes aguardando vaga de internação. Uma coisa assim que chama muito a atenção é que a imprensa local tem destacado que em uma semana cresceu o número de internados em 26%. O Mato Grosso do Sul tem, em média, 600 pessoas identificadas, com 600 casos identificados de coronavírus por dia. Nós temos hoje 660 pessoas, o que dá 13.200 pessoas para um ciclo de 22 dias, que é o período médio em que as pessoas ficam internadas. Isso demonstra também como não está sendo feito absolutamente nada em relação ao que se quer fazer, que é expandir a rede de atendimento e o número de leitos, na medida em que você tem uma situação dessa de a cada ciclo de internação mais de 13 mil pessoas, segundo as estatísticas oficiais, sendo infectadas, porém mesmo com toda a posta ação do governado, no Mato Grosso do Sul nós ainda contamos com apenas 523 em todo o estado. Nós contamos com apenas 523 leitos para atender a uma população de 2,6 milhões de habitantes, que a cada dia você já tem um número maior do que isso de doentes, né? Poderia se afirmar que nem todos os casos são graves, mas a gente tem aqui uma situação onde a cada 53 contagiados, um morre. Ou seja, a gente, na verdade, a base da rede
de atendimento, ela está muito defasada em relação às necessidades reais desse contexto de pandemia, e demonstra também de maneira muito clara aqui que a única coisa feita realmente pelo poder público é demagogia. O estado de Mato Grosso do Sul, exemplo do que acontece com o resto do Brasil, não está fazendo absolutamente nada de sério para enfrentar a pandemia. E com isso a gente chega agora nesse... Ainda não temos a divulgação do boletim, mas segundo aqui alguns mecanismos de... algumas informações que nós tivemos pela imprensa, nós tivemos desde ontem 663 novos casos, totalizando 202.831 doentes, dos quais 3.854 morreram aqui. Lembrando sempre que essas são apenas as estatísticas oficiais, quer dizer, isso é apenas aquilo que o Estado não conseguiu esconder, que teve que aparecer de qualquer forma. Eu acho sempre interessante também, Rafael, colocar isso em perspectiva com a Venezuela, um país que tem uma população 10 vezes maior do que a de Mato Grosso do Sul, e tem apenas, assim, comparado com a gente, aqui no Mato Grosso do Sul, tem 151 mil casos, o que dá uma... Ou seja, Mato Grosso do Sul, embora tenha 10 vezes, mais de 10 vezes, na verdade, uma população inferior, ele tem 33% a mais de casos de contágio, mostrando que a política golpista é realmente de promover um genocídio e que, por maiores que sejam as dificuldades que os venezuelanos enfrentam com o bloqueio imperialista, as dificuldades que a burguesia causa para o país, elas são infinitamente superiores. Bom, isso daí pode ser visto na situação do desemprego, né? Tem informação sobre isso na região, no Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre a situação de quem está desempregado ou, né, cada dia temos um novo termo da imprensa capitalista para designar o desempregado, né? Então você tem número de pessoas sem emprego ou, essa é ótima, que trabalham menos do que gostariam. O número aí teria subido 20,8%. Agora, trabalhar menos do que gostaria é um eufemismo para comer menos do que deveria, né? Matheus, mais sobre essas informações aqui. O que significa? Porque fala-se em 20,8%, mas que número é esse na realidade? Então, Rafa, a matéria ela entra aí no rol de escatologia da imprensa burguesa, né? Trabalhar mais do que gostaria, um termo que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Mas o fato é que no ano de 2020 foram acrescidos aí 20% da massa trabalhadora gaúcha no desemprego. Outra matéria dá conta que pela primeira vez na história o Rio Grande do Sul atingiu 1 milhão de desempregados, né? Então, assim, o estado do Rio Grande do Sul já há um bom tempo ele vem numa desindustrialização, né, acompanhando o Brasil, atrás do Rio de Janeiro, só na falência estatal, né, um estado que está bastante falido, e a pandemia aí, ela só vem para piorar ainda mais essa situação, ainda mais com o governo neoliberal do PSDB, que é o Eduardo Leite, né, que só tem como única política aí salvar os grandes capitalistas em detrimento do desemprego da população. Bom, agora, passando, como você mencionou, a pauta escatológica, nós temos aqui uma situação complicada na região sul. Primeiro caso aqui, que também emenda com o segundo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um vídeo, né? Comerciante assassinado após exigir que cliente usasse máscara em Itapema, na região aí do Vale do Itajaí. Agora veja só, né? O comerciante foi assassinado por exigir que o cliente usasse a máscara. Bem, mas aí nós temos o seguinte,
a multa de R$ 500 para quem não usar máscara. E multa ainda também para os estabelecimentos, né, que permitirem que a pessoa entre sem máscara. Bom, tem uma situação em que o governo está trabalhando para deixar a população completamente perturbada, né? Sem falar em que o conflito vai se intensificando, né? Matheus, contigo. Exatamente, Rafael. Eu ia abordar justamente desse ângulo, porque muitas vezes as pessoas acabam caindo num ângulo que eu acho que é precipitado, né? Como se o cara fosse que cometeu um crime fosse um bolsonarista, algo assim. Pode até ser, não sei, não investiguei o antecedente político da pessoa. Em primeiro lugar, lógico, é uma questão bastante repugnante, né? Um crime banal. Ele, ao adentrar no mercado, ele estava acompanhado de dois amigos e o comerciante pediu para ele usar máscara. O mesmo negou e ele retornou lá à noite e deu 4 tiros no comerciante e o matou na hora, né? O que mostra, inclusive, 4 tiros, mostra mesmo que o sujeito estava bastante perturbado, né? Que foi inclusive um caso premeditado, porque isso daí foi de manhã, ele foi lá à noite. Mas eu concordo com você, isso daí mostra que toda essa política repressiva, lockdown, colocar a polícia para reprimir a população e tudo mais, cria um clima no Brasil, em primeiro lugar policialesco, né? E uma verdadeira sintomas assim de guerra civil, né? A população fica bastante perturbada e como também a gente tem uma inoperância da esquerda que não canaliza essa revolta da população, a gente acaba tendo esses atos aí, infelizmente, individuais da população contra a própria população, né? Quando o nosso inimigo é a burguesia, tá no governo do estado, tá na prefeitura, tá no governo federal, né? Então é lamentável essa situação, mas mostra a tendência explosiva que tem na situação brasileira, uma situação bastante explosiva. Bom, a gente tem um vídeo na pauta. O companheiro Thiago, o companheiro Matheus tinha pedido para falar sobre esse tema. Queria ver se a gente pode exibir aí com o comentário do companheiro. Matheus, você quer falar sobre o tema primeiro? Aí a produção já coloca na sequência. Ele é um vídeo que está sendo vinculado no dia de hoje pelo site The Intercept. O site não dá conta se esse fato é dessa semana, de quando que é, mas independente disso, a denúncia tem que ser feita. É um caso bastante... causa uma repulsa já em quem olha, né? Os companheiros vão ver o vídeo. O policial aborda em um sujeito por tráfico de drogas num comércio e a comerciante questiona a forma que eles estão abordando a pessoa, né? E ele simplesmente aí começa a bater na mulher, um policial masculino, né, batendo na mulher. Aí cabe ressaltar que eles, supostamente, pela lei da burguesia, deveriam ser os defensores da mulher e aplicar a lei Maria da Penha, por exemplo, quando o homem bate numa mulher, mas aí ele vai lá e bate na mulher, né? Embora a gente não concorde com essas leis e tal, em geral. Mas ele estrangula a mulher deitada no chão, durante 38 segundos. Ele fala que vai apagar ela e a mulher começa a espumar pela boca e ele joga gás de pimenta na cara da mulher. Uma cena bastante repressiva, assim, bastante repulsiva e que deve estimular a população a lutar pela extinção da polícia militar, né? Um órgão fascista. Tá tendo
um problema. Tá certo. Bem, infelizmente a gente não pode passar o vídeo aqui, problemas aqui de direitos autorais com o YouTube, mas está indicado aí, o vídeo já está circulando pela internet, mais um desses absurdos, né, que vão sendo alimentados, vão se desenvolvendo com a crise. Bom, na categoria absurdos, aqui em São Paulo a gente tem feriados consolidados num dia só, e a mesma coisa está acontecendo aí em Campo Grande, o feriado e o fecha tudo. É isso que eu queria saber do companheiro Tiago Assad. Pois é, provavelmente aqui estimulado pelo exemplo do também sim Bruno Covas, a prefeitura está adotando essa política de antecipar feriados e fechar aqui serviços não essenciais, mas uma coisa que chama muita atenção é o que é considerado essencial aqui na lista da prefeitura, que ficou liberado para ser aberto durante esse período de feriadão prolongado, que inclui templos e igrejas, inclui a atividade industrial de natureza contínua, serviços de call center, quer dizer, uma série de serviços, empresas de tecnologia de informação, uma série de coisas assim que são absolutamente serviços cartorais, enfim, tem uma infinidade aqui de serviços que não são de maneira nenhuma essencial, mas que, por pressão da burguesia, por pressão de setores mais poderosos aqui da burguesia, eles acabam conseguindo burlar aqui essa classificação do que seria essencial ou não, mostrando que aquela situação catastrófica que a gente estava falando sobre a pandemia aqui no estado de Mato Grosso do Sul não tem absolutamente nada a ver com a população, mas tem a ver diretamente com a política que é adotada pelo regime tanto estadual quanto municipal, no sentido de dar de conduzir melhor, né, a situação da pandemia, que está completamente descontrolado no estado e segue sendo tratada meramente com demagogia. Você vê que serviços de call center, por exemplo, e fábricas, locais de aglomeração de trabalhadores continuam funcionando normalmente. Nós não conseguimos colocar aqui também algum vídeo que tinha direito autoral, essa questão do direito autoral, mas viralizou aqui no Mato Grosso do Sul uma denúncia de uma pessoa que foi em um terminal rodoviário da cidade, na estação de ônibus, né, municipal, desculpa, e ela filmou lá com o próprio celular dela uma fila enorme, assim, um monte de gente aglomerada no lugar onde supostamente você deveria ter fechado tudo, mas a classe trabalhadora de Campo Grande estava amontoada no terminal normalmente, como se fosse um dia normal de trabalho. Depois entrou em ônibus, a pessoa entra no ônibus também, ela filma de novo como que está a situação do ônibus, que é aquela coisa, aquela lata de sardinha conhecida em todas as capitais brasileiras. O pessoal lá todo com máscara, mas finalmente não existe isolamento social nenhum. E a gente vai vendo que a pandemia, esse descontrole da pandemia, ele é tratado, como foi demonstrado aí, impulsionando uma situação de barbárie entre a população, de guerra civil aqui, de total selvageria, com a população se matando. Mas o inimigo fundamental aqui, isso fica muito claro quando a gente vê essas discrepâncias, é o regime político golpista, que não faz nada de demagogia e quando faz alguma coisa é para atacar ainda mais a população, demonstrando que é um regime que tem que ser posto abaixo com uma certa urgência, porque a situação é cada vez mais crítica, né, Rafael?
Justamente. Bom, ainda uma última nota econômica para a gente encerrar o nosso programa é a situação do governo de Santa Catarina, que no meio da crise toda está aí despejando mais recursos sobre o setor do turismo. Bom, com os 230 milhões que o governo de Santa Catarina vai dedicar aí ao turismo e aos eventos, você poderia, né, por exemplo, dedicar isso daí às necessidades de saúde e também, né, de emergência financeira, né, dos desempregados, daquelas pessoas que, como a gente viu na outra matéria, que logicamente não é privilégio do Rio Grande do Sul, mas você tem aí uma quantidade grande de pessoas desempregadas ou que trabalham menos do que gostaria. Bom, o que significa esses 230 milhões dados para o setor de turismo, Matheus? Bem, é isso daí que você colocou, né, Rafael? O governo do estado, ele, desde o início da pandemia, ele busca socorrer os empresários, os grandes empresários, cabe ressaltar. Em nenhum momento teve algum programa de socorro aos pequenos comerciantes e tudo mais. E aí ele vai já para os capitalistas 230 milhões para apoiar o setor de turismo e eventos. O mesmo ressalta que desde o início da pandemia já foram distribuídos 1,4 bilhões em programas de incentivo para os mais diversos setores e que até 2022 eles pretendem distribuir 2,3 bilhões para os capitalistas. E aí a gente pode perguntar, né? Quanto que foi dado para a população? A resposta é zero, Rafael. Auxílio para a população não tem. Enquanto isso, eles ficam fazendo demagogia, né? Com a questão do cobrando o auxílio emergencial do governo federal. Mas aqui eles distribuem aí os recursos do Estado para os verdadeiros donos do Estado, né? Que são os capitalistas, que é a burguesia. Aí está o estado dos neoliberais. Beleza, temos superchats aqui na transmissão. Tiago, quem que está colaborando com a gente aqui? Agora sim. Agradecer aqui a contribuição dos companheiros Sou Eu e também do companheiro Desta Vez Eu Consigo, que colaboraram com a nossa imprensa operária, né? E que depende, não tendo o rabo preso aqui com banqueiros, depende fundamentalmente desse tipo de contribuição. Nosso sincero agradecimento aqui. Pedimos também para os companheiros que estão assistindo sigam esse exemplo, né, Rafael? Isso aí. Fortaleça a imprensa operária e independente. Bom, nosso tempo está acabando. Eu agradeço aí a participação do Tiago, do Matheus, pelas informações, pelos comentários. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV e muito mais para você, 24 horas no ar. Panorama Brasil volta amanhã, a partir do 12h15. Até lá.